E aí, pessoal? Acho que já conseguiram dar uma olhada na primeira versão da nossa lista encadeada, né? Então vamos incrementá-la um pouco agora para ela suportar que é, acrescentamos elementos, a quantidade de elementos que aí a gente quiser na nossa lista. Tá? Vamos aproveitar o nosso mesmo programinha aqui, né? Só fazendo alguns ajustes, né? Então vamos colocá-la aqui como 2, né? Salvar ele com outro nome, fazendo alguns ajustes. Vamos retirar esse print aqui para mostrar o primeiro elemento, ok. O que, que a gente precisa fazer então para nossa função principal ficar recebendo elementos, a quantidade X de elementos, né? Fazer um while aqui, né? Faça enquanto o elemento for diferente de zero. Um exemplo aqui que zero nossa lista não pode conter, né? Então vamos fazer um whilezinho aqui, só para ele ficar num laço, né? Então só para ele não correr o risco aqui, vamos inicializá-la com -1, vamos comentar essa linha aqui, só para a gente poder testar o nosso programinha aqui para ele ficar pro laço ficar até que a gente digite o valor zero para encerrar o nosso programinha. Beleza. Então, a cada vez que inserir um elemento, ele vai chamar a função novo elemento, né? Ok, e a gente já tinha feito ela aqui para que ela inserisse apenas um elemento na nossa lista. Beleza. Feito isso, precisamos fazer algumas alterações então na nossa função. Primeira alteração é como se a lista estiver vazia, ou seja, se o início for null, então início é igual ao novo. Beleza? É o que a gente já tinha anteriormente. Bom, agora, se o início não tiver null, então vamos um exemplo aqui. Digamos que a gente já tenha isto aqui na nossa lista, certo? A gente tem a variável na função a variável novo e a variável início contendo o endereço B4 com o endereço de memória do primeiro elemento da nossa lista. Beleza. Variável novo inicializado, criado um novo elemento na nossa lista, B5. Então a variável novo tem o endereço de memória B5, digamos que é o valor 2, e atribuímos null para cá. Beleza. O que é necessário então para fazer o encadeamento da nossa lista? Atribuir o endereço B5 para a variável próximo PTR do primeiro elemento da lista, ou seja, do elemento anterior. Assim a nossa lista fica de maneira consistente, tendo o início da lista o endereço B4, que é o valor 1, e o próximo elemento está no endereço memória B5, que foi o novo criado, 2 e null. Bom, para isso precisamos, no nosso caso, desculpa, nós vamos criar uma lista onde o novo elemento será sempre inserido ao final da mesma, certo? Então a nossa função vai receber o endereço do primeiro elemento da nossa lista. Vamos apagar aqui para a gente poder fazer junto. No Vou deixar em vermelho aqui. Não gosto muito de vermelho, mas tudo bem. Criamos um novo elemento, novo, B5, atribuímos o valor e null. Ok? Até aqui. Então ele irá executar o teste. Início é igual a null? A gente já tem um elemento na lista. Início vale B4. Não, ele não é. Então a gente vai precisar entrar no else aqui. Ok? Para percorrer a nossa lista até o final,
precisamos de mais algumas variáveis auxiliares, onde iremos armazenar o endereço de memória do elemento anterior e o endereço de uma variável para armazenar um endereço de memória do elemento corrente, pois nós precisamos percorrer esta lista, certo? Então, começaremos a percorrer esta lista. Então, corrente é igual ao início, ou seja, agora a variável corrente tem um endereço de memória B4. Como a gente sabe que chegamos ao final da nossa lista, né? Então, se corrente tem B4 e a gente passar para o próximo elemento, ou seja, ele é null, o próximo elemento a gente sabe que é o último elemento da lista. Então, como percorremos a nossa lista? Com um laço. Então, a condição é faça enquanto corrente for diferente de null. Por que corrente diferente de null? Porque inicialmente corrente vai ter o valor de B4, onde atribuímos aqui. Faça enquanto corrente for diferente de null. Corrente é diferente de null? Não. Ele é correto, ele é diferente de null, sim. Né? Então faça enquanto corrente for diferente de null. Bom, dentro do laço, precisamos armazenar o endereço de memória do elemento anterior. Né? Então, anterior é igual a corrente. E corrente é igual a corrente apontando para próximo PTR. Então, temos a nossa variável anterior, que recebe o endereço de memória do corrente, e corrente é igual, né? Corrente é igual a corrente apontando para próximo, ou seja, quem é corrente é B4. B4 apontando para próximo é null, então corrente tem null. A nossa função vai voltar para o nosso laço. Corrente é diferente de null? Não, ele é igual a null. Então, encontramos o final da lista. Ou seja, com isso, na variável, só colocar as nossas chaves aqui, né? Então, com isso, na variável anterior, a gente conseguiu armazenar o endereço de memória do último elemento da nossa lista, certo? Então, o que a gente precisa dizer agora? Que neste endereço aqui, neste local, a gente precisa colocar o endereço de memória do B5, que é o novo elemento. Então, a gente tem na variável anterior o elemento do último elemento. Então, anterior apontando para próximo PTR é igual a quem? É igual ao novo, que a gente tem endereço de memória B5, é igual ao novo. Beleza. Com isso, fizemos com que a nossa lista fique encadeada e crescendo dinamicamente. Somente para ilustrar aqui, então, agora a gente já tem dois elementos, né? Início continua sendo o endereço B4. Caso a gente inserir um próximo elemento na lista, correto? Iremos passar o endereço memória do primeiro elemento, B4 no caso, e digamos aqui um elemento com valor 5, né? Então, vamos zerar aqui os valores das variáveis somente para ilustrar a execução do nosso programa, né? Então, início tem B4, vamos colocar a variável valor que ele vai receber aqui é igual a 5, né? A nossa função, então, cria essas três variáveis, anterior, corrente e novo. Criamos memória, mais uma memória para um elemento da nossa lista. Atribuímos esse novo endereço apontando para o valor que desejamos inserir na nossa lista e null para o próximo elemento, correto? Null para o próximo. Pois bem, agora a gente tem o início de memória, o início da nossa lista, que é o valor 1, que está no endereço B4. Precisamos percorrer até ter o endereço de memória B5, onde tem o endereço do último elemento da nossa lista. Beleza. Teste, início é igual a null? Não, início tem B4. Novo aqui a gente tem B6. Vai cair no else, né? Então, corrente é igual a início. Então, corrente é igual a B4, certo? Faça quando corrente for diferente de null. Corrente é diferente de null. Então, anterior é igual a corrente. Então, em anterior,
vamos ter o endereço B4 e corrente é igual a corrente apontando para próximo. Quem é corrente apontando para próximo? B4 apontando para próximo é B5. Então, agora a variável corrente tem endereço B5. Voltamos ao nosso laço. Faça enquanto corrente for diferente de null. Corrente é diferente de null? É. Então, anterior é igual a corrente, anterior é igual a B5 e corrente é igual a corrente apontando para próximo. Então, quem é o próximo de B5? Null. Beleza. Corrente tem endereço null. Chegamos ao final da nossa lista, sendo que na variável anterior temos o endereço memória do último elemento da lista. O que precisamos fazer agora? Atribuir um endereço B6 ao último elemento da lista para deixar ela encadeada. Anterior, quem é? Anterior é B5, apontando para próximo, que é esta posição aqui da nossa estrutura, é igual ao novo. Quem é o novo? B6. B6. Beleza. A nossa lista está encadeada. Precisamos, então, agora criar uma funçãozinha que mostra lista. A nossa função vai receber somente uma variável do tipo NoPTR. Então, aqui no final da nossa função, vamos só um printf aqui, somente para mostrar. Nossa lista ficou assim. Um contra barra n. Vamos chamar a nossa função mostra lista, passando o quê? O endereço memória do primeiro elemento. Vamos criar a nossa função mostra lista. Então, não precisa de um return, porque a função é void, né? Void mostra lista, nó ptr, corrente. A única coisa que a gente precisa saber para percorrer a nossa lista, ok? Novamente, a gente precisa percorrer a lista, então teremos o nosso laço. Faça enquanto corrente for diferente de null, pois a gente sabe que o último elemento da lista, o próximo contém um endereço de null. Então aqui dentro simplesmente um printf, né? Só para deixar um pouco mais bonitinho aqui, vírgula, corrente apontando para valor. E não podemos esquecer de atribuir à variável corrente o endereço de memória do nosso próximo elemento da lista. Vamos dar uma verificadinha aqui, alguns errinhos, né? Tá corrente, beleza, feito com sucesso, compilado com sucesso. Vamos testar. Se tudo der certo, teremos uma lista encadeada. Então, vamos seguir o nosso exemplo aqui que a gente colocou aqui, o valor 1. O valor 2. Nota que o nosso programa poderia, cada elemento inserido na lista, já mostrar ela. Podemos modificar isso. O elemento 5 é 0 para sair, então a nossa lista ficou 1, 2, 5 e 0, que é o último elemento da lista, correto? Podemos modificar essa nossa função que mostra a lista aqui, né? Para aqui, no caso, a cada vez que inserir um elemento na lista, já mostrar a funçãozinha, um exemplo simples aqui, faltou ali então só uma quebra de linha ali para ficar mais bonitinho, né? Vamos colocar essa quebra de linha aqui, podemos tirar aqui, né? Aqui um printf, um contra barra n, para cada vez que mostrar a nossa lista, uma quebra de linha. 1, 2, 7, 6 e assim inserimos quantidade de elementos que a gente quiser na nossa lista, certo, pessoal? Agora, nosso próximo passo, né, será escrever uma função na nossa lista onde a gente retire
um elemento da mesma. Sabendo que deu uma lista encadeada, né? Não sendo uma lista especializada, tipo uma fila ou uma pilha, algo assim, podemos retirar qualquer elemento da nossa lista. Certo, pessoal? Então, iremos trabalhar agora então na nossa versão 3 da nossa lista encadeada. Valeu, pessoal. Até breve.